Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com um convidado especialíssimo, investigador da Polícia Civil de São Paulo, Alex. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado pela oportunidade. Bom, Alex, a gente recebe diariamente diversas perguntas relacionadas à carreira de investigador de polícia, né? Que é a carreira que hoje você está ocupando. Mas antes da gente começar a falar precisamente sobre a sua carreira, eu queria te perguntar como que você começou essa sua trajetória aí para concursos públicos? Quando foi que ela começou? Bom, o meu concurso, o edital foi publicado em dezembro de 2013. Eu já sabia que o edital iria ser publicado, porque a comissão, né, foi publicada algum tempo antes. Então, eu iniciei a minha preparação em novembro de 2013. A minha prova, ela foi aplicada, a objetiva, primeira fase, ela foi aplicada em abril de 2014. Então, eu me preparei num período aí de aproximadamente 6 meses. Nesse período, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu não sou da área do direito, e cerca de 65%, 70% da prova é voltada para o direito. Eu tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui aí uma aprovação, ficar em 22º colocado, de 27 mil inscritos, nesse período aí de 6 meses. Né? Excelente, muito bom. E trabalhando também, não tinha como não trabalhar. Então esse foi o primeiro concurso que você prestou? Eu já tinha prestado alguns concursos muito tempo atrás para a Polícia Militar. Eu sempre tive o sonho de ser policial, seja militar ou civil. Descobri minha vocação quando entrei para a Polícia Civil, mais especificamente para investigador. E foi aí que eu, na verdade, nessa época, eu prestei 2 concursos, que eram o de investigador e o de escrivão. Então dava agora prestar os dois, no caso, na época era possível prestar os dois, porque as provas não coincidiam a data. E a gente conseguia prestar os dois. Então foram os 2 concursos que eu fiz assim, e eu optei por investigador, e foi aí que eu descobri a minha vocação mesmo, que eu sou apaixonado por essa carreira. E a sua área de formação qual que é? Minha área de formação é educação física, eu era professor de educação física. Depois, agora eu estou terminando o curso de Direito, até para aperfeiçoar, né, o meu trabalho, mas na época eu era formado em Educação Física. Show de bola. Bom, você já respondeu aqui então, né, que você entrou na Polícia Civil. Na verdade, o seu concurso foi de 2014, certo? Quando foi que você entrou? Eu entrei em dia 22 de março de 2016. Nossa, então foi para 2 anos, mais ou menos, né? Desde a realização da primeira fase, né, até, de fato, seu ingresso na academia. E, Alex, esse problema da morosidade do concurso da Polícia Civil de São Paulo é um fato, né, que o pessoal reclama muito, inclusive no meu caso, né, hoje, né, eu trabalho aqui na Polícia Federal, mas em 2018 prestei o concurso de escrivão e de agente de telecomunicações da Polícia Civil de São Paulo, foi aprovado nos 2, mas quando eu fui ser nomeado, eu já havia sido nomeado na Polícia Civil de Minas Gerais, né, então eu já estava empossado lá. E assim, eu lembro que em ambos os cargos, até a agente de telecomunicações, que eram só 2 fases, né, tinha só objetivo aí, investigação social, demorou muito, e isso fez com que, né, eu não assumisse lá na Polícia Civil de São Paulo, e assim, isso tem se repetido em outros concursos, inclusive no concurso atual, essa demora, né, é um fato que está se repetindo, e eu queria saber de você, né, se às vezes você tem informações a respeito disso, se a polícia tem percebido essa demora e o que ela tem feito para tentar agilizar, né, o processo seletivo aí, que ou vai fazer com que muitos policiais, né, nem venham a assumir o cargo, ou às vezes vai até desanimar, né, pessoas que têm interesse de prestar o concurso, mas sabendo que demora tanto, às vezes até desanima e, né, busca uma outra alternativa. O concurso tanto para investigador, delegado e escrivão, ele é muito procurado aqui no estado de São Paulo. Então, pela grande quantidade de inscritos, são 4 fases, existe um período aí de correção de prova, de aplicação das provas. Esse concurso se tornou muito moroso. E aí é o que eu digo sempre para aqueles que estão lá no cadastro de reserva, estão lá atrás, não perca as esperanças, porque ainda acaba chamando. Porque acho que na última chamada de delegado, parece que 50% não assumiram o cargo, né, dos remanescentes. Essa morosidade se dá pela grande quantidade de fases, pela grande quantidade de inscritos, né, são 4 fases, fora a investigação social, o exame médico, a avaliação psicológica. Mas o governo atual, né, ele tem tentado acelerar,
Uma prova disso já é no final do governo anterior, que eles estão unificando as fases. Eles já realizaram a fase objetiva e a fase escrita no mesmo dia, restando aí a fase oral, e concomitante aí à espera da fase oral, eles estão realizando a investigação social, e a avaliação psicológica está sendo apresentado um atestado psicológico, né? Então, eles estão tentando enxugar esse concurso. Esse último concurso foi um pouco mais rápido, ele teve uma duração de 1 ano e 6 meses, até a aprovação 1 ano e 7 meses. Eu acredito que, por conta do que o governo vem apresentando aí, que ele quer colocar a maior quantidade possível aí de investigadores, escrivães e delegados, o mais rápido possível nas ruas, eu acredito que os próximos concursos vão ser muito mais sérios do que os anteriores, né? Uma prova disso é que os próximos concursos também vão ter a primeira fase unificada, e acredito que uma celeridade maior na prova oral também. Perfeito. Bom, em relação a essa sua resposta, tem 2 pontos que eu queria perguntar para você. O primeiro deles, né, você falou assim que há, então, uma percepção do governo, né, da polícia acerca dessa morosidade, então eles estão tentando unificar, e também o governo está tentando promover mais concursos, né, com mais frequência, para tentar suprir aí um déficit policial. Como que está hoje essa questão de déficit de policiais na Polícia de São Paulo? Olha, uma avaliação dos sindicatos, ele apresenta que em torno de 25% a 30% esse déficit, né? Eu acredito que com os afastamentos esse número seja maior. A gente tem sentido isso muito na prática, mas o governo vem aí com uma ideia de suprir esse déficit. Acredito que os próximos anos nós vamos ter muito concurso voltado para a Polícia Civil. Existe uma intenção aí de se realizar, assim como é feito com a Polícia Militar aqui no estado de São Paulo, realizar 2 concursos por ano. Uma quantidade boa de cargos, de vagas, né? E realizar 2 concursos, um sempre no começo do ano e um ao final do ano, assim como é feito com a Polícia Militar aqui no estado de São Paulo. Essa é a intenção desse governo aí, pelo menos é isso que eles vêm noticiando aí nos canais de notícia, né? A informação que eles nos têm passado. Excelente. E assim, com relação a essa questão, né, de déficit de vagas, assim, existe um cargo que tá mais, existem mais vacâncias, que está mais puxado, ou de certo modo é a polícia como um todo que está precisando, né? Porque às vezes tem candidato assim que vou prestar para tal cargo porque tem mais vagas aqui ociosas, então vai ter mais vaga, ou então pensa assim, não, mas esse cargo aqui, como é que está a dinâmica de trabalho? Será que está muito sobrecarregado? Você consegue perceber esse déficit de forma igualitária, ou existe algum cargo que, sim, que está muito sobrepesado em relação ao outro? Ao meu ver, hoje, a maior demanda da Polícia Civil do Estado de São Paulo é para o cargo de escrivão de polícia. Nós temos uma grande quantidade de exoneração por parte dos profissionais para assumirem outros concursos, uma grande quantidade de pessoas que já têm a possibilidade aí de aposentar, já estão em vias de se aposentar. Então, nós temos uma grande demanda por escrivães de polícia, seguido aí de investigadores, né, aqueles que estão lá na ponta, que realizam a investigação. Então, nessa sequência, escrivães de polícia primeiro, e na sequência, investigadores de polícia. Uhum. Beleza. Bom, retornando então, né, eu disse que seriam 2 perguntas que estavam atreladas àquela sua última resposta, então eu vou voltar um pouco aqui com relação ao seu concurso, né? O seu concurso, ele foi semelhante aos concursos atuais, ou ele teve alguma fase a mais, uma fase a menos? Como é que foi? O meu concurso, ele diferiu em dois aspectos. O primeiro, ele não foi regionalizado. Ele foi ampla concorrência, uma lista só de classificação, e aí, de acordo com a sua nota no curso de formação, você escolhia a sua cidade de lotação. Segundo, que o meu concurso, eu acredito que foi o único que não teve prova oral, tanto para investigador quanto para escrivão, o que já era uma tentativa de acelerar os concursos públicos, porque hoje a maior demanda, o maior problema que a gente encara é essa relativa morosidade. As pessoas passam em outros concursos, desistem, e a gente não consegue suprir a carência tanto de aposentados quanto de pessoas que exoneram dos cargos, né? Então, no meu concurso já não teve a prova oral. No concurso seguinte, já retornou a prova oral. Acredito que o meu foi o único que não teve.
Mas o seu teve teste físico ou não? Sim, meu teve teste físico, teste psicológico, e o teste físico, eu acredito que o meu foi o último também que teve teste físico, depois não teve mais teste físico. E é uma tendência de não retorno, né, dessa fase, não retorno, dentro do concurso, né? Nesse aspecto Perfeito. de tentar enxugar essas fases, eu acredito que não retorne mais. Uhum, uhum. Alex, né, pelo que nós já conversamos anteriormente, você também exerce a função de docente na academia de polícia, né? Teria como você falar um pouco aí dessa atividade que você exerce como professor da academia de polícia? Quando a gente entra no cargo efetivo aí, de investigador de polícia, qualquer cargo dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente tem a oportunidade de prestar um concurso interno, um processo seletivo interno, para se tornar professor da academia de polícia. Eu prestei o concurso em 2021, assumi o cargo como professor na matéria de investigação policial, onde eu ministro aulas relacionadas a esse conteúdo, né? Investigação de crimes eletrônicos, investigação de crimes de roubo, furto e desvio de carga, tudo relacionado à investigação policial. Então, para aqueles que eventualmente entrarem na Polícia Civil do Estado de São Paulo, pode ser que venha ter aula comigo no curso de formação. Bacana. E essas aulas que você ministra, elas se dão de forma presencial lá em São Paulo, né? Ou você está lotado? Eu tenho uma outra pergunta, né? Onde que você está lotado hoje? Se as aulas que você ministra estão vinculadas ao seu departamento, como é que funciona essa dinâmica hoje dos cursos, né? Por conta da época da pandemia, começou a se ministrar. Os cursos antes eram totalmente presenciais. Por conta da pandemia, se iniciou os cursos online. E aí, nós passamos a dar alguns cursos online. Por exemplo, hoje, até as 4h30 da tarde, eu estava ministrando um curso de furto, roubo e desvio de carga online, para quem já é da carreira policial, né, seja a carreira que for. Mas o curso de formação a gente ministra presencial, junto à Academia de Polícia, e alguns cursos, como, por exemplo, curso de promoção, né, para você ser promovido dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo, você tem que fazer um curso específico de aperfeiçoamento. A gente ministra alguns cursos. Hoje, esses cursos são praticamente 100% online, mas muitos cursos a gente ministra presencialmente também. Então, hoje é híbrido, né? Nós temos tanto cursos online quanto cursos presenciais. Bacana. Como você é professor e está dentro da academia, né? Gostaria de saber se você tem informações aí de quando que vai se iniciar o próximo curso de formação, ou seja, hoje foram publicadas as notas das provas orais de escrivão e de delegado, né? E agora já foram agendadas as avaliações psicológicas e logo depois já entra em fase final, então, né, de apresentação de documentos para nomeação, posse e logo depois início do curso de formação. Existe alguma previsão de quando que esse curso vai se iniciar? Existe por parte da administração de pessoal, uma vontade muito grande de que esse curso de formação se inicie ainda este ano, para que esses policiais possam iniciar 2024 já nas suas respectivas unidades. Existe uma vontade muito grande, porém, ainda estão em fase de recurso, né, dessa lista de classificação, existe a apresentação de documentos, a avaliação médica, então existe algumas fases que podem postergar isso. O mais tardar, eu acredito, em janeiro de 2024, mas existe uma movimentação nos bastidores da Academia de Polícia no sentido de que esse curso de formação se inicie em outubro, né, com término em dezembro, porque o curso de formação de escrivão, investigador, ele tem uma duração de 3 meses e meio e mais 2 semanas de estágio em unidades policiais. Então, eu acredito que comece em outubro, termine em meados de dezembro. Essa é a expectativa da Academia de Polícia. Ótimo, perfeito. Bom, Alex, voltando mais agora, né, para a sua atuação como investigador de polícia, inicialmente eu gostaria de saber onde que você foi lotado inicialmente e onde que você está trabalhando hoje. Em 2016, depois do meu curso de formação, eu fui lotado numa delegacia do município, numa cidade pequena, né, Guaíra,
aqui limítrofe com o estado de Minas Gerais, por onde eu fiquei por 1 ano e 6 meses. Ainda no estágio probatório, eu consegui uma transferência para uma delegacia de investigação geral, a DIG, que é uma delegacia especializada, que fica no município de Barretos, aqui onde essa semana nós estamos tendo a festa do Peão de Barretos. E aí eu fiquei lotado na DIG por quase 6 anos. A DIG é uma delegacia especializada, onde eu investiguei, em sua maioria, crimes de roubo, e os que eu mais gosto de investigar, que são os crimes de homicídio. Eu investiguei muito crime de homicídio e roubo com emprego de arma de fogo. Eu tive a oportunidade aí de desenvolver as habilidades como investigador e ter contato com todo tipo de crime, mas basicamente roubo e homicídio. Muito bacana. Você poderia falar para nós aí, né, como que é o teu trabalho, como que foi, né, esse seu trabalho ao longo desses anos aí, trabalhando, né, com principalmente homicídios e roubos, como que se dá a dinâmica do trabalho do investigador nesses crimes? Bom, nosso trabalho, basicamente a gente recebe o boletim de ocorrência, registrado o boletim de ocorrência, ou a gente recebe a informação de um crime. Quando é homicídio, a gente nem espera o boletim de ocorrência, a gente já vai no local, nós levantamos as informações iniciais, acompanhamos a perícia, acompanhamos o médico legista na necrópsia, coletamos as informações necessárias e procedemos à coleta de indícios, né, e de evidências aí para registrar, para redigir o nosso relatório de investigação. Basicamente, a gente coleta imagens, coleta informações com testemunhas, realiza campanas, realiza diversas diligências aí para conseguir o máximo de informação possível para subsidiar o relatório de investigação e a autoridade policial, né, para pedir um eventual mandado de busca, uma eventual prisão. Basicamente, essa coleta de indícios e de evidências aí. E você poderia falar para a gente aí alguns casos, né, ou pelo menos um caso marcante na sua carreira, alguma coisa que te marcou e ao longo desses anos como policial? Eu tive alguns. Em 2022, nós tivemos um homicídio aqui no shopping, né, no Norte Shopping Barretos, onde 2 meninas foram alvejadas com disparo de arma de fogo. Ganhou uma grande repercussão aqui na região. E em menos de 3 dias, nós conseguimos identificar os criminosos e efetuar a prisão. Em 2022 também, nós investigamos um pai de santo que, como uma forma de provar o poder dele, ele determinou, uma pessoa pediu uma magia lá para que a outra morresse, e como uma forma dele mostrar que tinha determinado poder, ele mandou um outro assassinar essa pessoa para provar que tinha poder realmente, né? E aí a gente conseguiu identificar esses criminosos também. Recentemente, um corpo encontrado no porta-malas de um veículo, né? Tem muita investigação interessante. Para aqueles que vão entrar na carreira, é muito legal essa carreira, viu, pessoal? Eu falo porque eu sou apaixonado. E hoje você ainda trabalha com essas investigações de furto e roubo e homicídios, ou não? Não. Hoje eu fui transferido para a Delegacia Seccional de Polícia, até como uma forma para estudar também, porque eu almejo o cargo de delegado de polícia. Também sou concurseiro, investigador e concurseiro, e eu realizei uma transferência, onde eu trabalho um pouco menos, eu tenho a oportunidade de estudar. Porque quando eu trabalhava no homicídio, você não tem dia, você não tem hora, né? A hora que ocorre você tem que ir, e isso dificultava um pouco, tanto meus horários de estudo, né? Então, sim. eu estou na seccional, consigo estudar um pouco mais. Entendi, perfeito. Bom, então hoje você está no seccional, né? Acredito que trabalhando também no regime de plantão, alguma coisa assim que permite ter um pouco mais de folgas, né? Sim. Mas você participa ou participou de muitas operações, Alex? Muitas. As operações policiais são os desfechos, né, das investigações. A gente inicia uma investigação, a gente identifica um suspeito ou o autor propriamente dito, a autoridade policial pede um mandado de busca ou um mandado de prisão, e aí culmina com a operação. E aqui, no interior, nós nos ajudamos. Então, se tem uma operação em determinada cidade aqui próxima, a gente vai, auxilia na operação, eles vêm e auxiliam a gente na nossa operação. Então, de forma recorrente, praticamente 2, 3 vezes por mês, a gente participa de operações aí
para cumprir mandados de busca e prisão. E como que é o trabalho do investigador, né, da Polícia de São Paulo nessas operações? O investigador, em regra, a gente realiza muitos cursos táticos aqui para aprender a adentrar o imóvel, realizar a busca no imóvel do que a gente está procurando, seja um celular que vai ser apreendido para depois análise, um computador, seja uma investigação relacionada a drogas, né, a procurar drogas, investigações voltadas para crimes patrimoniais, a identificar e buscar objetos relacionados ao crime que a investigação está procurando, realizar a apreensão desse material. Quando a investigação é nossa e nós vamos cumprir esse mandado de busca, proceder à análise desses celulares, proceder à análise desses computadores, sempre com o objetivo de buscar informações que vão corroborar, que vão nos auxiliar nas nossas investigações, né? Esse é o nosso papel no cumprimento desse mandado, nessas operações, e conseguinte, posteriormente, aí, na análise dos objetos apreendidos aí, para vincular eles às nossas investigações. Perfeito, excelente, Alex. Bom, para uma pessoa, né, que pensa em exercer, então, o cargo de investigador de polícia, quais são as habilidades, né, e características que você considera indispensáveis, né, para que essa pessoa consiga exercer com êxito, né, devido afinco e dedicação que essa carreira merece? Bom, habilidade, eu costumo dizer nos cursos que eu dou aula que qualquer habilidade cabe na Polícia Civil. Eu trabalhei com pessoas que eram boas de memória, decoravam rápido, e isso auxiliava quando a gente precisava recordar alguma informação. Eu tinha pessoas que tinham habilidade de conversar, de influenciar ou de tirar informação. Então, qualquer habilidade, desde que você utilize ela e volte ela para a investigação, ela é bem-vinda, seja qual habilidade que você tenha. Agora, característica, eu reputo que a característica principal do investigador seja a curiosidade. Você tem que ter curiosidade. Existe um crime, você tem que identificar o autor e estabelecer de que forma que aquilo ocorreu. Então, se você não for uma pessoa curiosa, você para no meio do caminho. E obstinada, lógico. Mas uma característica essencial também é a proatividade, que é a característica de você realizar determinada tarefa sem que você seja pedido e de maneira eficiente. Vou realizar determinada tarefa, ninguém precisa me pedir, eu vou lá e faço. Sem essas características, eu acredito que não vai ter muito sucesso como investigador. Mas habilidade, qualquer habilidade que você tiver, ela se adequa à investigação, ela vai servir de alguma forma para a investigação. Ótimo. Um dos pontos, né, que mais atrai, né, os concurseiros para algum concurso público, especialmente aí as carreiras policiais, uma é a quantidade de vagas, né, geralmente são concursos com muitas vagas, e outro ponto também é a remuneração, né, se comparado a alguns outros concursos, como tribunais, enfim, a remuneração das carreiras policiais é um pouco abaixo, mas ainda assim é uma remuneração acima, né, da média aí do mercado privado. Hoje, a carreira de investigador de polícia da Polícia Civil de São Paulo, como que ela está estruturada em termos de remuneração? Bom, hoje nós recebemos o salário base e o RETP, né, que é o Regime Especial de Trabalho Policial, que dobra esse valor. Hoje o salário de uma terceira classe gira em torno de 5.800 e pouco, 5.600 e pouco. Não é um dos melhores, né, em termos de comparação com outros estados, é um dos piores, mas eu costumo dizer o seguinte, para você ser investigador, primeiro você tem que ter uma inclinação para esse tipo de trabalho. Se você olhar a remuneração, só a remuneração, ela não é tão atrativa, até porque o RTP justifica que a gente pode trabalhar 24 horas em regime de trabalho qualquer horário. Não temos horário. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você quer ser investigador, não venha só pelo salário, venha também por conta de ser uma inclinação que você tem para isso, tá? Ocorreu uma melhora no início desse ano do salário, uma melhora não foi substancial, mas ocorreu uma melhora. Para aqueles que vão galgar degraus, né, por exemplo, entram como investigador para posteriormente virar, se tornar um delegado, um promotor ou outra carreira, o período que estiverem aqui, façam o melhor que vocês puderem, tá? Além dessas remunerações, né, do salário base, mais o RTP, existem alguns outros acréscimos também? Sim, auxílio alimentação, a insalubridade, que hoje aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, está R$ 787.
auxílio alimentação, que em torno de R$500, para quem faz plantão um pouco maior. O salário basicamente são esses valores. Perfeito. E também tem a questão da progressão, né, da carreira, de você conseguir progredir. Isso, você passa para a segunda classe, você entra como terceira classe, tem a possibilidade de fazer os cursos, ser promovido para uma segunda classe, aumenta um pouco, primeira classe e classe especial. Tem a possibilidade também de você prestar aí, como eu fiz, um concurso para professor da academia aí, e ter uma remuneração a mais, um extra a mais na sua carreira também. Tá? Muito bom, muito bom. Bom, eu acredito que você já respondeu isso, né, ao longo das perguntas, mas, assim, hoje você se considera realizado sendo policial civil? Sim, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Tanto é que eu estou estudando para retornar para a Polícia Civil, né, com um salário um pouco melhor como delegado, mas sou apaixonado. É uma carreira apaixonante para aqueles que têm curiosidade, para aqueles que gostam de resolver problemas, para aqueles que gostam de pesquisar, de buscar. É muito interessante. É muito difícil não se apaixonar, uma vez que você tente realizar um trabalho da melhor forma possível. Bom, e para a gente finalizar aqui essa nossa conversa, Alex, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem para quem está pensando ou já está se preparando para esse novo concurso, né, que vai ser publicado ainda esse ano. Bom, para vocês, concurseiros, concurseiras, acreditem, estudem, busquem uma metodologia, estudar também sem nenhum método, sem nenhum direcionamento, torna isso um pouco difícil. Para aqueles que não são da área jurídica, eu sou prova viva disso. Eu sou formado em educação física, consegui passar entre os primeiros colocados aí, com foco, com disciplina, determinação. É uma carreira muito boa. Não se foquem, não se fixem na remuneração. Existem outras carreiras como delegado, como perito, e que também são atrativas. É apaixonante, é uma carreira apaixonante. E dediquem, pessoal, realmente vale a pena. É uma pessoa realizada que está falando para vocês, realmente vale a pena, tá? Muito bom, Alex, agradeço muito a participação aqui conosco. E se você quiser, fica aí o espaço para você deixar alguma rede social, algum meio de contato que, né, caso o pessoal ainda queira te perguntar alguma coisa que não foi esclarecida durante essa nossa entrevista, que eles possam aí estar te chamando. Ô, professor Sérgio, eu que agradeço o convite para poder falar para as pessoas sobre a minha carreira, né, sobre como funciona. E parabenizo o senhor aí pela iniciativa, né, de levar ao público aí os esclarecimentos acerca da carreira. Muitas pessoas prestam um concurso público, mas não sabem o que de fato é a carreira, o que de fato é a profissão. E parabéns aí pela iniciativa, muito legal mesmo. E sucesso a todos aí que vão prestar o concurso. Se precisar de qualquer coisa, estou à disposição, tá? Bom, fica aí meu agradecimento, professor. Beleza. Valeu, Alex. Abraço. Até mais. Um abraço, professor.